Olá, amigos, sejam bem-vindos, né? Mais uma entrevista exclusiva aqui nesta sexta-feira, 22 de março, para o senhor, que é o assinante privilegiado do Clube Tempo e Dinheiro. Café. A principal commodity, talvez a segunda ou a primeira entre a mais importante do Brasil, historicamente falando, em escala comercial, está na ordem do dia, né? Conilon estourando de preços, o Arábica também, de certa maneira, indo junto, com alguma movimentaçãozinha de serrote, e o mercado já começa a se preparar para aqui um mês e pouco, a colheita aí no sul de Minas, né? Ainda com esse cenário embaralhado de chuvas. E quem melhor vai falar com a gente, então, é o Marcos Magalhães, né? O nosso amigo, sempre presente aqui no Tempo e Dinheiro, né? Que atende por MM Café, ele como feliz proprietário dessa marca de cafés especiais, mas também é o decano da análise da corretagem de café lá em Vitória, no Espírito Santo, através da Maros Corretora. Tanto é que também é o presidente do Sindicato dos Corretores de Café lá do Espírito Santo. Marcos Magalhães, seja bem-vindo. Poxa, obrigado aí, Giovanni, amigo, pelas palavras. Realmente, duas observações. Realmente, eu tenho de café, eu entrei em 1988, quando eu formei na faculdade. Então, assim, tem realmente 30 e poucos anos que estou nessa labuta, né, de corretagem de café, de análise de mercado. De uns anos para cá, entrei no varejo também. Então, realmente, é uma história muito longa escrita nesse setor da economia tão importante que é o café. Mas, diga-se de passagem, Giovanni, nós não somos atualmente o primeiro do ranking do agro, porque nós temos aí o complexo soja, milho, que é muito pujante, mas é a primeira commodities agrícola que socializa o recurso no campo, que realmente emprega muita gente, porque na grande maioria o café, diferentemente da soja e do milho, ele não é tão mecanizado quanto essas culturas. Então a gente realmente emprega muito e dilui muito a riqueza por esse Brasil afora. E eu sempre brinco que se o Brasil é o que é hoje, deve ao café, os barões do café da Avenida Paulista, lá no século passado, que construíram esse país. Então realmente a gente tem o nosso cafezinho de todo dia. Mas eu não falei exatamente na comparação atual, falei historicamente, Marcos. Falei historicamente, que primeiro veio o café e depois veio a cana ainda, né? Veio a cana, é verdade. Eu falei nesse sentido histórico. Marcos, estamos vendo aqui, atualizando a tela de maio, Nova York, 18508, com uma correção, né? É um preço sustentável, Marco? Tá de bom tamanho para o mercado atualmente? Conta um pouquinho, porque tem muita gente que, como é um nicho muito específico de commodity, a gente escuta entrada e saída do apelo do Conilon, né, que vinha batendo recordes aí por conta do Vietnã. Ao mesmo tempo, essas indas e vindas do clima, principalmente aí no cinturão mineiro. Conta um pouquinho para a gente, qual é a sua avaliação de momento aqui nessa sexta-feira, Marco? Olha só, realmente Nova York está um pouco apertada, se nós analisarmos, Giovanni, o comportamento do terminal em Londres nos últimos meses. Realmente Londres subiu muito e hoje é um grande fator de suporte para o mercado de arábica. E aí o mercado realmente, a arbitragem entre os terminais está muito curta, indicando que alguma coisa está fora da curva. Ou o Conilon está muito caro, ou o Arábica está muito barato. Eu particularmente acho que no decorrer de 24 a gente pode ter um alargamento outra vez desse diferencial de Nova York e Londres, não por acreditar que Londres caia, mas por acreditar que Nova York pode ter uma correção um pouco melhor, porque não tem tanto café arábica sobrando no mundo, muito pelo contrário. Nós temos problemas na América Central, no Brasil, de safras dentro do que a demanda exige, e não tem tanto estoques de arábica parado no mundo. Ou seja, essa roubação de cena que o Conilon teve nos últimos meses, ele já tomou do palco o espaço que lhe competia. Então, daqui para frente, eu acredito que Nova York possa dar um pouco mais uma estilingada, principalmente quando o mercado de clima chegar no Brasil daqui mais 60, 90 dias, e se nós tivermos alguma ansiedade climática, o mercado pode abrir esse
spread, né, entre os terminais. Mas nesse exato momento, eu acho que Nova York está mais ou menos no preço, pelas verdades que o mercado estipula, e Londres está bem esticado e realmente com potencial de manter o atual patamar. Giovanni. Ô, Marcos, daqui um mês e meio, talvez um pouco menos, começa aí a colheita, né? Quer dizer, vai coincidir, como sempre, já com o pico de outono. O mercado ainda não tem como apostar demais nos mapas climáticos que vem pela frente. Ainda tem um tempinho ainda para amadurecer um pouco, de uma maneira um pouco mais sólida, né? No entanto, a chegada da colheita, ela já não, independente do tamanho da safra que se espera, ela já não é um fator de pressão, Marcos. Ela não tende a começar a pressionar um pouquinho, como a gente vê em praticamente qualquer commodity, mesmo agora com soja no Brasil, a soja caindo de preço, na medida que também a safra vai andando, goste ou não, é mais oferta chegando, né, Marcos? Olha só, assim, na teoria é isso, mas na prática não. Porque, na realidade, no caso do que você citou da soja, a soja está entrando uma colheita, mas com muito estoque das grandes safras colhidas em passado recente, ainda na mão de produtor, de cooperativa e de grandes compradores. Então, você tem realmente um estoque sendo carregado de grãos que, com o advento da safra nova, isso pesa um pouco o mercado. No caso do café, é diferente, porque nós vamos entrar uma safra, bem ou mal, com estoques muito baixos. Então, você não tem aquela montanha de café que faria a sombra do mercado e que fez com que, se nós olharmos no retrovisor, assim, sempre nas entradas de safra, o mercado dá aquela barrigada. Esse ano, não. Eu, inclusive, conversando com alguns clientes essa semana, disse, olha, nós vamos entrar uma safra na outra com o mesmo preço, com pegada compradora e pouco estoque. Vamos só olhar, Giovanni, o que nós embarcamos de Conilon nos últimos 12 meses, olharmos o que nós colhemos de café e olhar o que nós consumimos de solúvel e de torrado. Então, a conclusão que se chega é que se embarcou nos últimos 12 meses safra e estoques. Então, realmente, a gente está entrando um ciclo produtivo com estoques parados no Brasil, maior origem produtora de café do mundo, muito pequenos, tanto na mão de produtores quanto na mão de cooperativas. Ou seja, nós vamos entrando uma safra com estoque da safra e não do estoque que vinha por trás, às vezes, sombreando esse mercado e podendo safra uma escorregada nos níveis. Eu não acredito nisso. A prova cabal é que nós já estamos tendo colheita de Conilon no Espírito Santo, pouquinha, mas já está tendo preço, e os preços não cederam, muito pelo contrário, sobem. Hoje o mercado no Espírito Santo é R$900 para Conilon e café novo para entrega abril, maio, junho é de 870 a 890. Quer dizer, é uma maluquice. E se nós olharmos um ano atrás, esses mesmos níveis era de 600 a 630. Ou seja, nós estamos entrando uma safra R$250 mais caro do que era ano passado e com potencial de continuar nessa pegada, entendeu? É por isso que você está considerando que vai alargar esse diferencial Nova York e Londres, então, né? Quer dizer, porque quando começar a safra, o mercado vai ver que os estoques estão mais baixos do que se imagina, né? E aí esse diferencial do Conilon já entra, já sai do preço praticamente. Exatamente, e com detalhe, assim, como o Conilon já sofreu uma correção muito grande nos últimos 90, 100, 120 dias, vamos lembrar que nós viramos um ano, o Conilon não era 800, o Conilon era 700 e pouco, então entrando a safra com níveis de 900, e o Arábica não andou. Então, assim, o Conilon, na minha humilde visão, está no preço. Ora, o Arábica ainda não. O Arábica pode sofrer um reajuste quando o mercado de clima se fizer presente, porque ele tem espaço para crescer em termos de preço em função das verdades de estoques baixos, insegurança climática e insegurança produtiva. E bem ou mal, nós não vamos colher assim, uma safra tão grande como muitos estavam esperando, principalmente no Arábica. O mercado do Arábica está mais ou menos precificado, até nas estimativas, todo mundo falando mais ou menos dentro do mesmo número. Eu estou dando uma olhada aqui, inclusive, no nosso site parceiro, que é o Notícias Agrícolas, uma notícia de um aumento de safra mundial, né? Quer dizer, não é lá grande coisa, que seria aí da ordem de 102 milhões de sacas, 102,2 milhões de sacas, sendo 75 de canéfora, né? Pois bem, que seria, no geral, uma altinha
relativamente modesta sobre a safra anterior. Nós tivemos também ontem informação da Corchupé que vai haver um aumento de 7% também na sua oferta. Eu não sei se isso é um retrato mais ou menos generalizado, se a gente pegar também Espírito Santo, se nós pegarmos a Minasul, se pegarmos a Expocácer, de todo modo, são visões ainda que precisam ser consolidadas, né, Marcos? Não está totalmente claro ainda, não, né? O café tem uma certa insegurança muito presente, muito perene nesse mercado, que é tudo meio da mão para a boca, né, Marcos? Na realidade, assim, existem muitas especulações com relação à safra que vai entrar. Cada operador tem uma opinião e cada operador aposta nessa opinião que ele tem. Agora, assim, o que a gente sabe, o que a gente percebe, o que a gente tem de palpite, como diz o outro, é que a gente vai entrar uma safra com estoques apertados. Lá fora também não tem estoque sobrando. Então, fala assim, porque o estoque de certificado em Nova York subiu 10 mil sacos, 20 mil sacos, subiu 50 mil sacos. Mas espera aí. Quantos contratos em abertos tem na bolsa? Qual é o volume de papel que está circulando e qual é o volume de café que tem certificado? Cara, assim, é complicado demais essa conta. Ou seja, não existe café sobrando no mundo que validasse uma curva de baixa nos níveis, tanto para Conilon quanto para Arábica. Nós estamos vivendo um mundo hoje, Giovanni, de muita insegurança, não só climática, mas insegurança logística. É só você olhar lá no Oriente Médio como é que está o canal de Suez, olha o clima mundo afora que compromete não só a produção, mas compromete também a navegabilidade do canal do Panamá aqui na América Central. Ou seja, essa imprevisibilidade logística, junto com a imprevisibilidade climática, ela não deixa o grande operador nadar num mar confortável que vai comprar qualquer café por qualquer preço e vai receber qualquer hora. Isso não existe mais. Ou seja, realmente, quem precisa ter um fluxo de café dentro de casa, se ele não se organizar em termos de mercado e de logística, vai ficar apertado, porque a gente não tem essa previsibilidade que nós tínhamos em passado recente. Ou seja, se eu não comprar hoje, eu tenho um estoque aqui que me abastece. Mas hoje não tem mais. Hoje é todo mundo assim, comprando da mão para a boca e trabalhando, como diz o outro, dentro de um fio da navalha muito grande. Qualquer erro de estratégia que se tenha nesse ponto, o mercado fica complicado. Por isso que eu acredito que 2024 ainda reserva muitas surpresas positivas para o café, tanto em Nova York, quanto em Londres, quanto no mercado interno. Marcos, você acabou de falar das negociações da mão para a boca. A gente pode considerar que o comprador ainda também não está correndo atrás, porque se as negociações estão da mão para a boca, talvez o comprador não esteja tão preocupado quanto quando você está em relação a essa melhora que vai haver. Ou o produtor também não está querendo negociar. Explica melhor para a gente isso. A grande verdade, Giovanni, é o seguinte: se nós olharmos para o mundo, para o negócio como um todo, num passado recente de 12, 24, 36 meses, a gente não tinha problemas de entrega, a gente tinha estoques globais, entre aspas, fartos, que davam uma margem de segurança para um grande operador, se atrasasse algum embarque aqui, outra colar, e tinha o café lá fora, e você, como diz outro, fazia os seus ajustes diários. Só que nós estamos vivendo um mundo agora diferente do que vivíamos há 2, 3, 4 anos atrás, onde os estoques estratégicos mundo afora não são tão confortáveis quanto já foram. Você vive um problema logístico hoje no mundo que não se tinha até 2, 3 anos atrás, ou seja, aquele mar tranquilo que o grande operador vivia em passado recente, hoje não é mais. Hoje todo mundo trabalha dentro de uma ansiedade muito grande. E o produtor brasileiro, ele vem vendendo o seu café de maneira escalonada nos últimos anos. Também não se tem grandes cafés disponíveis na mão de cooperativas e de produtores. Tanto é verdade que a Conab nem divulga mais os estoques, né? Tem 2 anos que ela não fala mais quanto que é o estoque que nós temos no Brasil parado. Ou seja, realmente a gente vive um momento de muita ansiedade e de muitas perguntas e poucas respostas. Por isso que eu não vejo num cenário futuro qualquer chance do mercado entrar em espiral de baixa, a não ser que surja um fato novo. Se continuar do jeito que está, o mercado está em linha e não descarto melhoras se houver qualquer tipo de sinistro climático durante 2024 no Brasil, que é a maior origem produtora de café do mundo. E com relação ao Conilon,
uma coisa é fato, Giovanni, nos últimos meses, né, nós vivemos problemas de produção na Indonésia e no Vietnã, que todo mundo está cansado de saber, e que realmente fez com que o grande operador internacional voltasse os olhos ao Conilon brasileiro, para substituir esses problemas que ocorreram de logística e de entregas nessa origem de Vietnã e Indonésia. E aí você começa a colocar o Conilon nos blends lá fora de torrado, que até então era exclusivo para solúvel, e ele começa a roubar um pouco a cena, mesmo porque o Conilon é mais barato do mundo, se nós fizermos um comparativo ao robusto da Índia, da Indonésia ou do Vietnã. Então, a gente ganhou um mercado muito grande. Isso vai fazer com que a gente tenha mais mercados por abastecer dentro de uma origem que é o Brasil, que não tem um cenário produtivo assim tão grande. Exatamente. Muito bem lembrado. Ou seja, o Conilon ganhou espaço lá fora e, de alguma maneira, ele não podemos dizer que vai faltar. O problema é que vai ficar muito mais ajustado a nossa necessidade de blend aqui internamente, né, Marcos? A verdade, assim, não é que o café vai acabar ou que... Não é isso. Estou falando só que claro, a briga pelo mercado interno dos operadores vai ficar mais aguerrida e isso vai fazer com que os preços se mantenham firmes. Se a gente olhar para trás de 2 anos, você tinha praticamente 2 compradores de café Conilon no mercado, que era a indústria de solúvel e a indústria de torrado e moído, porque não tinha exportação, porque o Conilon brasileiro era mais caro que Londres. Só que aí inverteu a bola. E aí você tem o exportador no mercado comprando para abastecer lá fora, tem o solúvel e os torradores internos que precisam do Conilon para manter os seus blends. Então, em vez de 2 compradores, temos 3 dentro de uma safra do mesmo tamanho com estoques muito baixos. A prova está aí. Safra chegando, R$900 é o preço e não cai. Maravilha. Marcos, eu queria fazer um parênteses só em respeito aos nossos telespectadores e em respeito a você e corrigir um erro meu aqui. Os estoques mundiais que estão sendo vistos, a oferta mundial que está sendo vista é de 178 milhões de sacas de 60 quilos. 102,2, que eu falei que era o total, na verdade, é de arábica, né? E 75,8 que se prevê para o Conilon. Então, apenas fazendo esse parênteses aqui para reforçar. Marcos, temos aí as chuvas, provavelmente, como você colocou no grupo agora, que vai chegar mais ao norte do Espírito Santo nos próximos dias, né? Ela já está pegando, já está entrando no sul de Minas, já entrou, vai entrar no leste, né? O norte de São Paulo, que ainda tem um pouco de café também, né? A gente não pode esquecer de Franca. Do ponto de vista de maturação, já não tem mais nenhuma implicância a chuva, né, Marcos? Agora, o único risco mesmo é derrubada de frutos, ventania, chuva, granizo um pouco mais pesado, é esse tipo de coisa. O que vai valer mesmo mais daqui para frente é quando a chuva pararem, como que vai ser a estiagem, como que se vai haver alguma possibilidade de geado ou não. É isso que conta, né? A gente tentando aqui falar para um universo que não acompanha muito o café, Marcos. Exatamente. A gente vive hoje, Giovanni, um mercado de clima de extremos, né? Quando faz calor, é 40, 50 graus, que era maluquice. Rio de Janeiro, semana passada, com sensação térmica quase de 60 graus. É um absurdo isso, né? Aí quando chove, passa da conta, com granizo, ventania, aquela confusão toda. Então já não existe aquele clima no passado de um clima ameno, um clima que trazia esperança. Hoje, quando o clima chega, ele traz dor de cabeça. E essa dor de cabeça no agro, seja ele na soja, no milho ou no café, ele está intrinsecamente ligado em quê? Ou é uma seca absurda, ou é uma chuva que destrói lavoura, que destrói logística, que destrói tudo. E nesse exato momento, existe uma previsão de chuvas muito fortes para o Rio de Janeiro, leste de São Paulo, parte de sul de Minas, leste de Minas, sul do Espírito Santo, talvez aqui nas montanhas capixabas, também um pouquinho de chuva. Na minha visão, ela não chega no norte, noroeste, nem no sul da Bahia, ou seja, mas ela está aqui, tem muita nebulosidade no mercado, então vamos torcer para que ela venha sem trazer prejuízo nem a campo, nem a cidade, porque produtivamente falando, esse momento, se não houver assim, nenhuma grosseria na chuva, a chuva não traz transtornos não, pelo contrário, ela até ajuda nessa chegada da safra. Perfeito, perfeito. Marcos Magalhães,
Foi um prazer falar com você mais uma vez, a gente que fala muito pelo WhatsApp, né? Você aí, olhando a tua janela, tem praia hoje ou não? Rapaz, aqui em Vitória, nos últimos dias, tem feito um calor, uma coisa assim absurda. É um absurdo, né? Final de semana, eu acho que amanhã ainda dá uma praiazinha. Agora, domingo, o bicho pode pegar por aqui também. Então, Maravilha. é muito calor. E você amanhã ainda vai entregar café, né? Porque o Marcos vende, produz e ainda entrega. Marcos, bom final de semana para você. Um abraço. Tchau, Giovanni. Até a próxima. Tchau. O destaque que o Marcos Magalhães, da Café, nosso amigo lá de Vitória, e corretor, decano lá dos corretores de café, né, da Maros Café, Maros Corretora, né, confundido. É muito claro, quer dizer, vai ter surpresa positiva para o café arábica também e para o Conilon, que já chegou num bom patamar, porque os estoques estão baixos. Nós vamos entrar numa safra de estoques baixos. O Brasil vendeu safra e vendeu estoques. E é isso que vai dar um suporte para os preços em Nova York até o final de 2024. Tempo e Dinheiro fica por aqui. Segunda-feira, novamente, a sua entrevista exclusiva, nessa mesmo horário. Até lá.